Bom dia, graça e paz. Como é bom estar na presença do Senhor e hoje nos reunindo para a ministração da aula da escola dominical. Mais um dia na presença do Senhor, para que o Senhor nos use para levar a palavra. Amados irmãos, amadas irmãs, que bênção poder estar na presença de Deus, podermos... Deixa eu tirar a máscara aqui, né? A gente se acostuma com a máscara. E é importante, e fica aqui, né, o nosso conselho, né, que é o conselho que está sendo dado a todos nós, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, é muito importante, irmãos, amadas e amadas do Senhor, fé, sabedoria e prudência, amém? Somos pessoas obedientes, porque o Senhor coloca a obediência no nosso coração, e assim nós seguimos com respeito e obediência às autoridades, amém? Como é bom estarmos aqui, reunidos na presença do Senhor. Hoje será ministrada a lição 15 da escola dominical, glória a Deus, que o tema é Paulo, seriedade com alegria. Mas antes, vamos fazer uma oração, amém? Pai, como é bom estarmos na Tua presença, Senhor. Oh, querido Deus, obrigada por esta oportunidade de poder levar a Tua palavra, Senhor. Apesar de mim, papai, o Senhor aprove usar a minha vida e neste momento eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos. Que eu não fale nada de mim, mas apenas o que o Senhor deseja falar ao povo de Deus. Oh, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, amados e amadas do Senhor, que neste momento estão assistindo a esta live, Senhor, derrama uma unção sobre a vida de cada uma dessas pessoas, derrama uma unção na família, no lar de cada um que está neste momento aqui conosco, querendo aprender mais da Tua palavra. Espírito Santo, vem ministrar aos nossos corações, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme a Tua vontade, Senhor, vem nos moldar. Oh, querido Deus, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela saúde, obrigado por esta oportunidade, papai, de Te buscarmos. É assim que queremos estar todos os dias da nossa vida, papai, na Tua presença, Te buscando, nos permitindo sermos moldados pelo Senhor. Obrigada por esse privilégio, papai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que a cada dia nos alcança. Oh, Senhor, perdão pelas nossas muitas faltas e erros, e nós clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, papai. Muito obrigado, querido Deus, muito, muito obrigado por tão grande amor. Eu oro em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados e amadas do Senhor, hoje nós aprenderemos sobre Paulo. A lição 15 da revista, o tema, como eu já no início disse, é Paulo, seriedade com alegria. Vamos iniciar fazendo a leitura de 2 textos bíblicos. O primeiro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 13 ao 16. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos 9, verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Faremos ainda, amados irmãos, a leitura do livro 2 Coríntios, capítulo 11, versos de 1 a 6 e também versos 16 ao 33. Vamos à palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Façamos a leitura também do livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 16 ao 33. Amém? Outra vez digo: ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. E ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto
me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Amém? Amados e amadas, vamos para a introdução da Revista em Marcha. A vida e os escritos de Paulo têm inspirado os cristãos e cristãs de todas as épocas através da biografia deste servo, registrada em Atos dos Apóstolos e nas suas cartas. Conhecemos mais profundamente a vida deste homem de Deus que influenciou e influencia gerações. Fundamento bíblico. O apóstolo Paulo é mencionado pela primeira vez nas narrativas bíblicas em Atos, capítulo 7, verso 58, ocasião do linchamento de Estevão. Ali o conhecemos como Saulo, um anticristão que apoiava a morte daquele que viria a ser o primeiro mártir do cristianismo. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, um fariseu zeloso das leis. Em Romanos, capítulo 11, verso 1, Filipenses, capítulo 3, verso 5, e Atos, capítulo 23, verso 6, vai dizer exatamente isso, irmãos. Nasceu em Tarso como um cidadão romano. Podemos também encontrar este relato na palavra em Atos, capítulo 16, verso 37, capítulo 21, verso 39 e 22, verso 25. Ainda jovem, recebeu autorização oficial para perseguir o povo cristão. Está lá em Atos 7, 58, Gálatas, capítulo 1, verso 13, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, e também em Atos, capítulo 26, verso 10. Não se sabe muito sobre sua família. O que sabemos pelos relatos bíblicos é que ele tinha um sobrinho, filho de sua irmã, que foi determinante para o protegê-lo de uma cilada que os judeus armavam para matá-lo. Esse relato está em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 16. E que tinha parentes crentes. Romanos, capítulo 16, versos 7 e 11, vai dizer exatamente isso. Andrônico e Junias, pessoas convertidas a Cristo antes de Paulo, que provavelmente oraram pela conversão dele. O nome Saulo é uma forma helenizada do nome hebraico Shaul e significa implorado, desejado. Era comum naquele tempo as pessoas terem dois nomes. O primeiro em hebraico ou aramaico e um segundo latinizado ou helenista. Seu segundo nome era Paulo. No momento da sua conversão, Cristo o chamou de Saulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 11, está essa assertiva. Do mesmo modo, quando se revelou a Ananias, capítulo 11, verso 25. O procônsul Sérgio Paulo também mencionou esse nome quando o convidou juntamente com Barnabé para ouvir-lhes falar a palavra de Deus. 13, verso 7. Foi logo após o martírio de Estevão que Saulo teve o seu encontro transformador com Jesus e sua vida foi alcançada pela graça divina. Amados, vamos parar um pouquinho porque eu quero fazer a leitura do capítulo 9, está no livro de Atos dos Apóstolos. Eu entendo que é de extrema importância quando eu estudava sobre este tema. Atos capítulo 9, versos 1 ao 19. Vamos abrir a palavra do Senhor. O capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, amados e amadas, fala da conversão de Saulo, que se transformou em Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou:
quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amados, eu quis fazer essa leitura porque aqui fala da conversão de Paulo. Ele era um anticristo, ele perseguia as pessoas que proclamavam e viviam o evangelho do Senhor. Aquelas pessoas que realmente estavam vivendo o evangelho pregado por Jesus Cristo, discípulos de Jesus. E realmente ele perseguia, ele matava, era uma pessoa totalmente contrária à fé cristã, à fé em Jesus Cristo, no evangelho do Senhor, na palavra que nós cremos. Ele realmente perseguia vorazmente todas as pessoas, homens e mulheres, que pregavam o evangelho. E nesse momento ele vai para Damasco, aqui diz, no verso 2, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos. Vejam só. Então ele foi com esse intuito: se ele achasse algum homem, alguma mulher que pregasse o evangelho, que fosse seguidor de Jesus Cristo, ele levaria à prisão. Essa era a intenção aqui como Saulo. Mas de repente o Senhor o encontrou, glória a Deus. E essa parte, amados, quando eu estudava sobre este tema, me veio ao coração que assim o Senhor faz conosco, amém? O Senhor nos encontra no momento certo, o momento preparado por Ele. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e esse propósito Ele vai se cumprir. E Deus sabe a hora, sabe o momento de nos encontrar no caminho, porque todos nós, assim como Saulo, depois vindo a ser Paulo, assim como Paulo, nós também estávamos desgarrados, estávamos longe da presença do Senhor, estávamos longe de sua palavra. Éramos, de certa forma, pessoas que viviam totalmente contra a vontade do Senhor. Porque se não vivemos de acordo com a palavra do Senhor, estamos vivendo contra a tua vontade, porque aqui na palavra, amados, está expressa a vontade de Deus para a nossa vida. Qualquer coisa fora da palavra do Senhor não vem de Deus, amém? E assim como Paulo, nós também fomos encontrados pelo Senhor ali no caminho, e o Senhor soube como nos encontrar de tal forma que não poderíamos resistir, que nós, a partir desse momento, nos colocamos diante dele, e isso causou no nosso coração arrependimento, causou no nosso coração um sentimento de tristeza, mas uma tristeza que leva ao arrependimento, e assim aconteceu na nossa vida. E por isso, por esse encontro com o Senhor, que o Senhor nos alcançou, assim como Paulo, nós podemos hoje estar na presença de Deus, e é isso que Deus quer, que continuemos a proclamar, a levar a palavra do Senhor por onde Ele assim desejar, amém? Então, amados, Paulo tem esse encontro com Deus, e o Senhor, aqui até fala, é uma luz. Essa luz é a luz de Cristo. Ele ouviu a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele reconheceu a voz de Deus. Ele fica cego por 3 dias, e esse tempo é um tempo de reflexão para ele. Reflexão da sua vida, reflexão dos seus atos, do que realmente ele queria daquele encontro com Deus adiante. Nós passamos por este momento de reflexão, de olhar para a nossa vida e podermos fazer uma escolha. Vamos continuar com os erros, com os pecados passados,
ou vamos seguir um novo e vivo caminho na presença do Senhor? Amém? Vamos continuar para a revista. Após se deparar com a luz de Cristo, ficou cego e foi levado a uma hospedaria na rua direita, onde permaneceu por 3 dias. Esses dias são comparados aos 3 dias referentes à morte e ressurreição de Jesus. Sem poder enxergar, Saulo teve tempo para refletir sobre o que havia acontecido e repensar a sua crença e sua vida. A única coisa que Saulo sabia é que sua vida iria mudar totalmente. Não podia e nem queria resistir ao chamado de Deus. Logo, ele pôde sentir na pele o que significava dar a vida pelo Evangelho de Cristo. Muito rapidamente, encontrou perseguidores que queriam matá-lo por sua nova fé. Amados, nós vamos encontrar muitas pessoas no caminho, assim como Paulo encontrou, a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, que optamos por estar na presença do Senhor, o buscá-lo, o servi-lo e ter a vida transformada de acordo com a vontade de Deus, nós encontramos e vamos encontrar perseguidores. Em todas as esferas, em todos os lugares por que passarmos, certamente terão pessoas que não vão compreender de imediato o Evangelho, não vão aceitar de imediato a Cristo e vão nos perseguir. Nós passaremos por afrontas, nós passaremos por momentos, irmãos, que muitas vezes vão fazer nós nos questionarmos. Mas assim como Paulo, devemos nos manter firmes. Paulo, ele não resistiu ao chamado. E assim também deve ser conosco. Não deve haver resistência da nossa parte ao chamado de Deus. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, amados e amadas do Senhor. Que assim nós possamos permitir. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus tem um propósito muito claro para a nossa vida. Que nós não sejamos empecilhos para o que Deus quer fazer. Oh, amados, Paulo não foi um empecilho para o que Deus queria fazer através da vida dele. Imediatamente quando ele teve um encontro com Jesus, ele se rendeu a Jesus. Ele quis essa nova vida. Ele não opôs resistência, ele refletiu, como eu disse. Ele refletiu nas suas atitudes, ele refletiu na sua vida, no que ele estava fazendo. E a transformação foi gigantesca, porque de uma pessoa que perseguia o povo de Deus, uma pessoa que, como eu disse, levava até a prisão as pessoas que proclamavam o Evangelho, de repente ele é um desses. Glória a Deus! Esse é o mover do Senhor na nossa vida. Deus realmente nos transforma, nos molda de uma maneira que nós nem podemos imaginar. É só Deus mesmo, amados. Então, de perseguidor, Paulo passa a ser perseguido por amor ao Evangelho. Palavra que ilumina a vida. Os textos bíblicos desta lição apresentam Paulo como alguém chamado por Deus para servi-lo e que se manteve fiel ao convite e ao amor recebido. O primeiro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 13 ao 16, nós fizemos essa leitura, vai falar dos propósitos de Deus para a sua vida. Nessa passagem fala o propósito de Deus para a vida de Paulo, o que Deus tinha para a vida dele. O segundo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos de 1 a 6 e 16 ao 33, também fizemos essa leitura no comecinho da aula. Aqui vai falar de sua caminhada cristã como servo fiel em todas as circunstâncias. Circunstâncias favoráveis e circunstâncias adversas. Amados, aqui eu quero fazer uma ressalva. A vida com Cristo, nós temos que estar dispostos a todo e qualquer tipo de circunstâncias. O Senhor já nos advertiu, neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando uma pessoa se converte, ela tem que ter isso no coração. Não serão só alegrias, mas Deus é conosco.
E em todas essas situações adversas que vamos enfrentar em Cristo, somos mais que vencedores. Paulo enfrentou prisões, açoites, insultos por amor a Cristo. E eu sinto no coração dizer aos irmãos, Deus, Ele nos mostra e sempre nos mostrará o quanto importa a nós sofrer por amor de seu nome. No momento certo, amados, todos, eu creio, serão encontrados por Deus, tendo a oportunidade de aceitá-lo ou não. Paulo aceitou. De uma vida, como eu disse, totalmente longe do Senhor, ele passa uma vida na presença totalmente do Senhor. Ele aceitou. Que tenhamos esse coração, amém? De receber a palavra e segui-la e vivê-la. Observando tais textos e a vida deste apóstolo, destacamos algumas considerações importantes para a nossa vida. A primeira consideração é seriedade. Para Paulo, a religião era coisa séria e deveria ser vivida com igual seriedade. Mesmo antes de sua conversão, ele levava a sério as suas crenças. Podemos ver esses relatos em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 14 e 15, capítulo 22, verso 3, capítulo 26, versos 6 e 7. Por ser um fariseu e agir motivado pelo ódio, era radical demais. Ao experimentar a graça perdoadora e salvadora de Cristo e converter-se a Ele, permaneceu na mesma seriedade, mas sua motivação passou a ser o amor. A seriedade é uma marca do autêntico cristianismo, mas a serenidade precisa acompanhar quem assume seriamente o serviço de Cristo. É preciso que a seriedade seja sempre sinônimo de compromisso, mas nunca de intolerância. Muitas vezes a seriedade com algo faz com que nós passemos por cima das pessoas. Não levemos em conta as dificuldades ou imprevistos que alguém que está conosco na missão possa vivenciar. Paulo, em sua seriedade e obstinação, não conseguiu ser tolerante com João Marcos, que passava por um tempo difícil e acabou perdendo também a Barnabé. Só mais tarde ele reconheceu o valor e a seriedade de João Marcos no ministério. Reconhecer a necessidade de viver a fé com seriedade e serenidade é o primeiro passo para não incorrermos em erros como o de Paulo. E tal como ele, devemos confiar na graça que nos orienta, nos compromete e nos dá o amor necessário para seguir a Jesus com fé, nos arrependendo quando necessário. Então, amados, uma consideração quando nós olhamos para a história de Paulo é que viver o Evangelho, viver uma vida na presença do Senhor, nós precisamos de seriedade, comprometimento com a obra do Senhor, com a palavra do Senhor, mas também serenidade. Serenidade é o amor de Cristo em nós. Porque todos os dias, amados, a carne milita contra o espírito, nós pecamos. Mas nós precisamos ter um coração que se coloca na presença de Deus e que se arrepende. E assim como nós também temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, nós precisamos ter este amor para com o nosso irmão. Precisamos compreender o caminho e o momento do irmão. Que não sejamos pedras de tropeço na vida de ninguém, amados. E para isso nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Amados e amadas do Senhor, é Deus quem nos capacita. Sem Deus nós não podemos fazer exatamente nada. E se Ele nos escolheu, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos direcionar a tudo que é necessário para que possamos fazer o nosso melhor. Mas é necessário um coração disposto,
E é necessário termos em nós essa seriedade, esse temor pela palavra de Deus, pela obra do Senhor, pelo que Ele quer fazer através da nossa vida, porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para alcançarmos vidas para Jesus. E Paulo teve essa seriedade e essa serenidade de uma pessoa que tinha um ódio no coração tremendo. Ele passou a uma pessoa com amor, mas o amor de Cristo. E assim, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor coloca esse amor em nós. E nós temos um amigo, um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos capacita e nos direciona a todas as coisas conforme a vontade do Pai. E que tenhamos então essa seriedade, essa serenidade. Amém? Outra consideração diz respeito às aflições e alegrias. Para Paulo, as aflições do tempo presente não podem ofuscar a alegria da salvação recebida. Desde o início da sua conversão, ele enfrentou muitas dificuldades. Precisou conviver com a desconfiança das pessoas cristãs que de início não acreditaram em sua mudança de vida. Enfrentou a perseguição dos que queriam matá-lo. Foi apedrejado e arrastado pelas ruas. Sofreu com várias prisões. Lá em Atos, capítulo 14, verso 19, podemos ver esta afirmativa. Filipos, aqui diz, sofreu com várias prisões. Em Filipos, capítulo 16, verso 23, na palavra do Senhor vai nos trazer esse relato. Jerusalém, capítulo 21, verso 33. Cesareia, capítulo 23, verso 23. Roma, capítulo 28, verso 20. Além das prisões, o apóstolo descreve outros sofrimentos e lutas intensas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 28, vamos ver esses relatos de outras situações adversas por que Paulo passou. Nada disso, porém, o desviava da sua fé. Paulo mantinha seu espírito de servo e esperava em Deus. As muitas lutas, decepções, perseguições tendem a nos desanimar. Mas como Paulo, não podemos perder a esperança. Tudo o que ele fez muitas vezes foi esperar e orar a cada dificuldade e assim ia renovando a sua fé. Ele também reconheceu e celebrou a alegria em meio ao sofrimento. A carta aos Filipenses, escrita dentro de uma prisão, é considerada a epístola da alegria. Renovar a fé em meio às lutas é preciso. Enxergar as dádivas de Deus se faz sempre muito necessário, pois além de acalmar nosso coração, nos fortalece e anima a perseverar. A alegria e a esperança nos ajudam a passar pelas tribulações e experimentar um cristianismo que não desconhece ou desconsidera o sofrimento, mas conhece o autor da fé e da alegria, e por isso nele confia e descansa. Amados, aflições e alegrias nós teremos, como eu disse. Nós passaremos por muitas situações que vão nos colocar em confronto conosco mesmo, com a nossa fé. Mas Deus é conosco, amados. E nós devemos ter essa alegria, a alegria da salvação. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades diariamente. Ele é conosco em todas as situações. E Ele nos concede tudo o que nos for necessário para vivermos nesta terra. Mas a nossa visão, amados, deve estar na nossa salvação. O propósito maior de estarmos aqui nesta terra é pela nossa salvação e a salvação de outras pessoas que Deus vai usar a nossa vida para serem alcançadas. Este é o mais importante. Sermos aprovados pelo Senhor. E por isso, não importa o que nós vamos passar, ou que porventura já estejamos passando, talvez aqui, você que está assistindo essa live, amado e amada do Senhor, esteja passando por um momento muito delicado. Talvez ainda que na presença de Deus, buscando ao Senhor, buscando a palavra dEle, em constante oração, esteja passando por vários sofrimentos na família, na vida pessoal,
Mas não desanime, meu amado e minha amada. Continua firme, porque Paulo passou por muitas aflições. Paulo foi preso, foi açoitado, foi insultado. No começo de sua conversão não acreditavam nele, porque até então ele respirava ódio por aqueles que proclamavam o evangelho de Cristo. E muitas vezes, meu amado e minha amada, você está nessa situação. Acabou de se converter, renunciou ao pecado, e muitas pessoas estão te acusando, levantando acusações, não acreditando nessa mudança de vida, pela vida que outrora levava no passado. Mas permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, porque Deus te escolheu e Deus tem um propósito para a sua vida. Não desanime, continue firme, como Paulo continuou. Deus vai continuar usando a tua vida. E essas pessoas que porventura hoje estão levantando acusações, não acreditando na sua conversão, elas serão alcançadas pelo seu testemunho. Essa é a maior dádiva que Deus também pode nos dar, além de tantas outras, mas podermos, através do nosso testemunho de vida, permitir que as pessoas nos vejam e se convertam. Permanece firme. Deus é quem te capacita. E aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim como Paulo, que foi insultado, que foi desacreditado, que passou por tantas dificuldades, mas permaneceu, permaneça. E que tenhamos também essa alegria que Paulo teve em todos os momentos bons e nem tão bons. Mas ele manteve a alegria do Senhor. A alegria daquele que conheceu o Evangelho, que conheceu a Cristo e que teve a vida transformada. E essa alegria, ela vem de Deus, o mundo não pode dar. Essa alegria que traz paz, que vem de Deus, que o mundo não pode oferecer. Amados, estamos no mundo, mas não somos desse mundo, nós somos de Cristo. E a nossa vida deve ser um reflexo daquele que está na presença do Senhor, como Paulo foi. Ele se permitiu ter a vida totalmente transformada e viveu uma vida transformada, um novo e vivo caminho. Viveu os propósitos do Senhor. Esse deve ser também o intento do nosso coração, viver os propósitos do Senhor. Não temas, irmão. O Senhor tem o melhor. Que os nossos propósitos pessoais sejam frustrados, mas do Senhor jamais. Porque o Senhor tem sempre o melhor. Amém? Caminhando então para a conclusão, a experiência de Paulo no caminho de Damasco transformou a sua vida e deu um novo sentido à sua fé. A luz que um dia brilhou em seu caminho, permaneceu brilhando e capacitando-o a viver para Deus. Essa luz também brilhou na nossa vida, no nosso caminho, e nos capacita a vivermos para Cristo. Ele cumpriu seriamente a sua missão e em meio às lutas não fechou os olhos para reconhecer a provisão, se alegrando inclusive nos sofrimentos que vinham por causa do nome de Jesus. A vida cristã com seriedade e compromisso é algo que devemos almejar cotidianamente. Ler, estudar e entender a trajetória deste apóstolo colabora com a nossa maturidade cristã e intimidade com Deus. Como ele, devemos viver para Cristo e aguardar a sua salvação. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo vai dizer exatamente isso. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, que o nosso viver, amados, seja um viver para Cristo. Amém? A história de Paulo salta aos meus olhos de uma maneira a me fazer refletir e pensar que no quão Deus realmente não faz acepção de pessoas e toda a história pode ser modificada. Não importa a condição que uma pessoa esteja,
Deus, quando Ele quer alcançar uma vida, Ele alcança com poder e grande glória, e Ele transforma, e Ele realmente passa a usar a vida daquela pessoa. E quando Deus encontra a nossa vida, amados, nós não conseguimos opor resistência. Porque tudo tem um tempo e tem um momento. E o tempo e o momento da conversão de cada um vai acontecer segundo a vontade de Deus. Que quando isso acontecer na sua vida, amado e amada do Senhor, que porventura ainda não esteja totalmente entregue ao amor de Cristo, não oponha resistência. E aos irmãos que já estão, aos irmãos que já se renderam ao Evangelho, se renderam ao amor de Deus, que continue nesse caminho, como Paulo. Esse é o nosso compromisso, esse deve ser o nosso propósito, esse deve ser a nossa intenção, viver para Cristo. Amém? Ao final, temos duas perguntas, e aqui nós temos a presença do irmão Carlos. Graça e paz, irmão. Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui com vocês para responder algumas perguntas. Estou muito feliz nesse domingo, nessa manhã, com a nossa irmã Adriana, com a nossa irmã Jaqueline. E eu estou pronto, irmã, para poder responder as suas perguntas. Amém. A primeira pergunta, irmão, diz o seguinte: o que chama mais a atenção na vida de Paulo? Olha, para mim, no texto, né, que eu li, que você leu também, o que chama mais atenção é que Paulo, na verdade, ele teve dois caminhos. Né? No primeiro caminho não foi tão bom. Né? Ele era uma pessoa má, uma pessoa que, assim, ele fazia as pessoas ter medo dele, né? Então, eu acho que a feição dele, a aparência dele, né, não era uma aparência boa, né, aos olhos das pessoas, né? Ele queria fazer mal, né? E, então, eu acho que tudo isso que ele fez, ele fazia com seriedade, sim, mas fazendo assim, do modo dele de agir, pensando que estava certo, mas não estava certo, né? E isso acontece em muitas das vezes nas nossas vidas também, né? Creio. Porque Paulo, por mais que ele tinha seriedade, por mais que ele era assim, no conceito dele pensar, né, um homem íntegro, mas ele não era esse homem íntegro, né? E ele procurava sempre fazer o mal para as pessoas, né? Então ele era afastado, né? Ele era praticamente desprezado, né? E eu vejo também, irmã, que acontece em muitas pessoas, né? O mesmo que aconteceu na vida de Paulo. Eu tiro o exemplo na minha vida, não que eu fiz igual Paulo, mas no meu primeiro, início da minha conversão foi difícil. Eu tinha a minha esposa, que ela era evangélica há quase 14 anos, né? E eu não aceitava, sabe? E eu tinha, assim, não vou dizer preconceito, mas aqui no meu coração, sabe, eu era frio, era gelado, né? Ela buscava a presença de Deus, ela fazia, e eu não aceitava. Às vezes ela ia da igreja, sabe, ela participava de muitas coisas, e eu simplesmente não apoiava. Eu não dava valor naquilo que eu estava buscando para minha casa, para o nosso lar, e para mim também, você está entendendo? E havia muita desavença, você está entendendo? Então aí foi difícil, sabe? Eu me interpreto como Paulo, foi difícil aceitar, sabe? E às vezes eu queria ir na igreja, mas o meu coração, sabe, não me abria. E eu achava que não tinha importância, né? Aquilo simplesmente não significava nada, né? Aqui a palavra certa que eu tenho que usar é essa, você está entendendo? Mas aí ela conversava comigo, falava da presença de Deus, o que Deus fazia na vida dela, você está entendendo? Mas disso para mim nada adiantava, eu estava frio, você está entendendo? E daí então eu comecei, sei lá, sabe, aqui dentro de mim começou a mexer, começou a movimentar o meu coração. Mas eu não queria, eu lutava para isso não acontecer. Às vezes eu tentava aproximar, eu tentava, né, ver o que ela estava falando para mim, mas eu não sentia nada no meu coração, né? Para mim estava normal, né? E eu fui insistindo, sabe, comigo mesmo.
né? Ao mesmo tempo eu ia, ao mesmo tempo eu voltava, né? Querendo e não querendo. E eu senti que algo aqui dentro começou a mexer, começou a desenvolver no meu coração, né? Os meus pensamentos, né? Mas mesmo assim eu lutava, você está entendendo? Isso demorou um pouquinho, você está entendendo? Para mim realmente sentir que realmente os caminhos de Deus para mim era muito importante, você está entendendo? Eu ia transformar a minha vida, né? Então eu vejo no texto que também Paulo, ele foi transformado, você está entendendo? Ele acreditou, né? Ele viu que o caminho dele seria os caminhos de Jesus, não os caminhos que ele estava, né? E ele sinceramente, ele aceitou, né? Então depois que praticamente Paulo aceitou, né, a andar nos caminhos de Jesus, a seguir Jesus, tudo foi transformado. Então, para mim também o que aconteceu na minha vida, tudo foi transformado. É claro que eu tenho muito o que aprender ainda, muito, né, o que fazer, você está entendendo? Mas a minha vida hoje, graças a Deus, ela foi transformada. E eu enxergo a minha vida, sabe, o meu caminhar de outro jeito, sabe? Eu sou assim muito feliz, sabe, em tudo que eu faço para Deus. Eu amo, você está entendendo? Trabalhar para Deus. Eu amo fazer coisas para Deus, que é muito importante, a gente se fortalece muito, né? Porque Deus para a gente é tudo, né? Então eu entendo assim que muitas coisas no passado que eu deixei de fazer, hoje eu me arrependo, né? Mas é como você disse no seu estudo, é tudo no tempo certo, é tudo no tempo de Deus, né? Tudo tem sua hora, né? Como a gente quer, né? Então, todo aquele tempo, aquele momento que eu insisti para não aceitar, sabe, a prosseguir os caminhos de Jesus, eu me arrependo hoje. Que se eu tivesse me fortalecido, né? Ouvido a minha esposa, que através de Deus, né, ele estava pedindo para ela falar, para ela me orientar o que fosse, né? E através também de muitos irmãos da igreja, você está entendendo? Através da vida do pastor também, que eu agradeço, né? Que ele me orienta muito, você está entendendo? Hoje eu me sinto super feliz, hoje eu sou uma pessoa transformada, você está entendendo? É claro que você falou também que a gente passa por muitas coisas, né? Muitas dificuldades, porque muitos evangélicos, muitos crentes, né, acham que a vida do evangélico é um mar de rosa. Não. Às vezes, quando você se converte, as coisas se complicam ainda mais. E se você não perseverar, foi assim que Paulo fez, ele perseverou. Ele resistiu todas as tentações, né? E a gente também tem que resistir, porque não é fácil, irmã, né? Para falar que a gente é evangélico, pronto, acabou. Minha vida mudou, eu sento aqui, tudo vai ser mudado, né? De hoje para diante não tenho mais problema, não tenho mais dificuldade, só alegria, né? Só sorriso. Não. Nós temos que passar por muitas coisas, e nós passamos, né? A gente sabe o dia a dia, o quanto é difícil, o quanto é doloroso, mas se você não se abrir o seu coração, se você não se abrir, né, se entregar totalmente a Jesus, isso nada adianta, você está entendendo? Foi o que Paulo fez, ele se abriu, ele se dedicou, ele se esforçou plenamente, né? Ele entregou totalmente a vida dele, né? Ele confiou em Jesus, que aquele caminho seria o caminho verdadeiro, o passado não, o passado ele viveu por viver, você está entendendo? Aqueles momentos dele que ele achava que ele estava fazendo as coisas certas, mas pelo contrário, ele estava entristecendo a Jesus, né? E assim somos nós temos que nos fortalecer, nos capacitar e confiar em Jesus, porque a minha vida hoje, com a graças e glória de Deus, minha vida está transformada, você está entendendo? Como jamais eu poderia pensar que estaria sentado aqui hoje, né? Respondendo as suas perguntas nesse bate-papo tão legal, né? Então isso para mim é muito importante, você está entendendo? A minha conversão, estar na presença de Deus, né? A paz que eu tenho, volto a dizer, é claro, né? Continua, ainda mais no mundo de hoje que a gente está vivendo. Realmente, se você não se fortalecer com a palavra de Deus, né? Se você não colocar mesmo dentro do seu coração, nada disso adianta. Então nós temos que perseverar. E cada vez mais hoje em dia, né? Que o momento é esse, ainda mais dos momentos que nós estamos passando. Se você não perseverar, se você não tiver essa confiança, esse prazer de estar na presença de Deus, de nada adianta, você está entendendo? A gente está aqui, a gente conversar e falar do que Deus fez para nós, né? Então eu acho, eu passo para todos aqueles irmãos que ainda não se converteu, que ainda não sente a presença de Jesus, que ainda é um Paulo no passado, sabe? Se prepara, se converte, você está entendendo? Entra na presença de Deus, pede a Deus,
com uma oração, você está entendendo? Pede auxílio, pede proteção, pede para que Jesus, sabe, se fortaleça essas pessoas, que é muito importante. Eu acho que o nosso alimento necessário hoje, nos dias de hoje, é Deus, é Jesus Cristo em nossas vidas. Sem Ele nada somos, né? Foi o que você falou, nós somos perdidos, né? Paulo realmente, ele achava que ele era um bom moço, um bom rapaz, mas ele estava enganado totalmente. E assim no passado, eu me sentia isso. Em tudo que eu fazia, às vezes eu achava que eu estava fazendo tudo certo, você está entendendo? Mas não, eu estava perdido, né? Por não ouvir o que minha esposa falava para mim de Deus, por não ouvir, você está entendendo, as outras pessoas que queriam meu bem, você está entendendo? E eu achava que o que eu estava fazendo era o certo, não aquele pessoal que já entendia da palavra de Deus, estava nos caminhos de Deus, né? Estavam fazendo certo. Então, irmão, eu passo isso para todo mundo, você está entendendo, que está nos assistindo, nos ouvindo, né? É um ponto principal, você está entendendo? É um alimento principal em nossa vida, é a presença de Deus, é Jesus Cristo, que sem Ele nada somos, você está entendendo? É nele que nós nos fortalece, é Ele que nos guia para os bons caminhos, é Ele que tira nosso fardo pesado, é Ele que está no controle de tudo, você está entendendo? Para Deus tudo é possível. Amém. E tenho mais uma pergunta, irmão. Diante de tudo isso que o irmão falou, bênção, como viver a partir de seu testemunho nos dias de hoje? Olha, eu acho, a partir do meu testemunho, você está entendendo, como viver, eu tiro por mim também e quero falar para as outras pessoas, né? A partir do dia de hoje, como viver na presença de Deus é maravilhoso, você está entendendo? É uma coisa mais importante, porque passado é passado, nós temos que deixar. É claro, né, que nós não somos perfeitos. Nós temos defeito nos nossos dias a dias, nós somos fracos, mas nós temos que entender também que é só Jesus que salva. Se a gente não tem essa percepção, né, de estar nos caminhos de Jesus, de começar a orar, a pedir proteção para nós e para a família, né, para as pessoas ainda que estão distantes, que estão vazias, que estão com os corações gelados, você está entendendo? De nada adianta. Então é maravilhoso, você está entendendo, estar na presença de Deus. É maravilhoso estar com Deus. É claro que aflições, tristezas, desânimos, eu volto a falar, eu e você, todos nós vamos ter todos os dias. Você está entendendo? Mas nós temos que nos fortalecer na presença de Deus. Buscar cada dia, cada vez mais a presença de nosso Jesus Cristo. Fortalecer nossos lares, as nossas famílias. A quem ainda não conhece, está distante de Jesus. Para mim é muito importante, você está entendendo? Hoje eu me sinto, eu tenho muito mesmo o que aprender ainda, você está entendendo? Mas o pouquinho que eu sei, com a graças e glória de Deus, olha, eu me sinto maravilhoso, porque o que Deus tem feito, faz na minha vida, você está entendendo? Olha, só Jesus mesmo, é maravilhoso. Então eu deixo essa mensagem às pessoas, né, que ainda não conhecem o agir de Deus, não conhecem a palavra de Jesus, você está entendendo? Que, como você falou, que às vezes muitos até ri da gente, né? Muitas pessoas zombam, né? Você fala que você é um cristão, você é evangélico, mas como, né? Você no passado era isso, hoje no futuro você é isso. Isso é Deus. Nós temos que se alimentar na palavra de Deus e confiar que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida, da sua, da vida de todos, da humanidade, você está entendendo? Então, é muito importante, eu deixo mesmo essa mensagem para as pessoas, sabe? Se fortalecer em Deus, buscar mais a presença de Deus, orar, sabe? Se fortalecer, sabe? E, momentos difíceis vão ter, mas coisas boas virão. Como estão vindo para mim, você está entendendo? E eu creio e oro que Jesus Cristo, Ele é nosso Pai, Ele cuida, Ele zela, Ele é maravilhoso. Como Ele fez na vida de Paulo, você está entendendo? Ele fez uma transformação, sabe? E Paulo realmente, ele aceitou o chamado de Jesus. É assim, foi no meu caso, foi no seu, né? Você está entendendo? A gente às vezes resiste um pouquinho. A gente não quer, né? Acha, não, eu não quero, isso não é para mim, porque é para o outro irmão, eu não tenho esse dom. Todos nós temos um dom. E mediante que você aceita Jesus na tua vida, nos teus caminhos, você está entendendo? Que é maravilhoso, é muito importante. Eu deixo essa mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Amém, irmão. Glória a Deus. Amados e amadas do Senhor, essa então é a história de Paulo, que também é a nossa história, como bem disse o irmão, todos nós já fomos um dia Paulo, ou melhor,
Saulo. Todos nós fomos um dia Saulo e Deus nos alcançou e hoje somos Paulo, que estamos na presença do Senhor. Amado do Senhor, continue firme. Deus é contigo. Deus é quem capacita. Deus é quem direciona. Deus é quem dá a instrução. O que nós precisamos é ter um coração humilde, um coração que se humilha na presença do Senhor, reconhecendo a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Falhas nós temos, pecados cometemos, mas que essas falhas e que esses pecados sirvam para que nos coloquemos cada vez mais na presença do Senhor com o coração arrependido, que possamos buscar a Deus, que possamos pedir o seu perdão e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo continue a ministrar os nossos corações. É o Espírito Santo quem ministra, amém? Somos apenas instrumento. Vamos orar, amados. Pai, obrigada por esta oportunidade de estarmos na sua presença. Que alegria, papai, podermos estar aqui reunidos, levando a palavra do Senhor. Apesar de nós, o Senhor quer usar a nossa vida para podermos, como instrumento nas suas mãos, alcançarmos vidas para Jesus. Obrigado, papai, porque um dia fomos Saulo e hoje somos Paulo. Porque o Senhor também nos alcançou, porque o Senhor tem amor, porque a tua graça, porque a tua misericórdia nos alcançaram e nos alcança a cada dia. Oh, querido Deus, obrigada por tão grande amor ainda que não merecemos, papai. Sabemos que o seu amor é incondicional e queremos, assim como Paulo, papai, levar o evangelho por onde o Senhor assim o desejar. Pai, a minha oração nesta manhã é para que o Senhor vá de encontro aos corações, aqueles convertidos ou não convertidos, e revela e mostra a tua vontade. Aqueles que ainda não estão na tua presença, alcança, Pai, com poder e grande glória, Senhor. Derrama, Pai, da tua unção sobre essas vidas, unção que despedaça jugo, que tem um encontro com o Senhor de modo que não podem oferecer resistência, papai. E aqueles que já estão na tua presença, que possamos viver segundo o teu propósito, papai. Que os nossos planos pessoais, que os nossos propósitos pessoais sejam frustrados, mas que os seus propósitos e os seus planos para a nossa vida não se frustrem. Oh, papai, usa a nossa vida, Senhor, que tenhamos esse coração que se dispõe a estar na tua presença, esse coração que se dispõe a te buscar na tua palavra, em oração, esse coração que se dispõe a cumprir o ID, papai, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita. Nós não somos nada, papai, nós só podemos fazer algo pelo Senhor, ó Deus. Que no nosso coração haja quebrantamento, conceda-nos sabedoria, discernimento, papai, para compreendermos a tua vontade, Senhor. Oh, querido Deus, diante desse tempo que estamos passando, eu creio, é um tempo para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, papai. Nunca houve um tempo de tantas incertezas, mas se há algo bom em tudo isso, é que nós aprendemos a confiar no Senhor, porque nada é certo. O certo é a tua palavra, o certo é a tua vontade, papai. O certo, a certeza que nós temos é uma só: buscarmos o Senhor, buscarmos a tua vontade e estarmos no centro da tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável e a todo momento nos trará paz. A paz que o mundo não pode dar. Oh, querido Deus, obrigada, obrigada, obrigada porque o Senhor nos alcançou, Deus. Obrigada por esse novo e vivo caminho. Obrigado por esta nova vida, papai, em Cristo Jesus. Pai, o meu desejo, e assim eu oro também para os meus irmãos, é que possamos viver a nossa vocação dentro do nosso chamado, que é servir ao Senhor.
Aqueles que ainda têm dúvida, papai, acerca da vocação que tem, no chamado que é servir ao Senhor, revela, Senhor. Oh, papai, dá o discernimento, dá a direção, papai. Em nome de Jesus, papai, para que possamos cumprir a nossa vocação a cada dia, Senhor. Que possamos, papai, cada vez mais estarmos na sua presença, cada vez mais te buscar, Senhor. Que a todo tempo, na alegria ou na tristeza, possamos olhar para ti, papai. Porque ainda que possamos passar por aflições nesta terra, em Cristo e somente em Cristo, somos mais do que vencedores. Essa é a certeza que temos. Que em Cristo nós podemos passar por qualquer situação adversa. Que haja o seu amor em nossos corações, Deus. Que possamos ter a humildade em nossos corações. Que possamos ajudar o próximo e não ser pedra de tropeço. Que através do nosso testemunho, muitas vidas sejam alcançadas para Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amado e amada do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.